Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, bora entender sobre um operacional que vai elevar os seus trades para outro patamar, bora entender sobre essas configurações que vai te trazer objetividade, clareza e vai fazer você acertar muito trade. Então esse operacional ele é muito bom. Como que começa ele, né? Bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo, olha só. E a primeira coisa que você tem que fazer aqui, sem dúvidas, é encontrar uma zona de POI. Uma zona de oferta e demanda de qualidade institucional realmente válida. Esse é o primeiro ponto desse operacional que vai te ajudar a identificar cenários de compra e venda com mais facilidade e cenários conclusivos, que é o mais importante. Então aqui no gráfico, por exemplo, a gente pode dar uma olhada. Isso aqui é exatamente igual em qualquer tempo gráfico, tá? Você pode procurar esse tipo de região em qualquer tempo gráfico que você vai estar localizando uma região dessa e ela vai estar válida de qualidade. Pode ser até mesmo no 1 minuto, tá? Então, dando uma olhada aqui na movimentação, a gente vê que esse daqui é um POI válido, né? O mercado ele vem caindo, ele faz uma movimentação de baixa, ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Deixa um topinho. Ele puxa lá para cima, com interesse comprador nesse caso, quebrando esse topo que ele tinha deixado, e depois ele quebra forte para baixo. Esse movimento aqui em vermelho cria o POI, tá? Ó, essa movimentação aqui, ó. Isso aqui é uma zona de oferta, tá? Onde que fica essa zona de oferta? Lá em cima. Todo esse topo aqui é uma zona de oferta. Quando o mercado retorna ali, ele vai encontrar muita pressão de oferta. É uma zona de pressão de oferta e a gente vai querer ver uma confirmação ali para a gente ter uma venda nessa localização. E aí a gente vai entender sobre essa confirmação que é o ideal ali. Agora, como que você localiza isso aqui no gráfico? É essa estrutura em vermelho. É esse movimento marcado em vermelho que cria essa zona de oferta que é o POI. Então tá vendo? Aqui no gráfico está exatamente dessa maneira. Ó. Fez um movimento de baixa, 1, 2, 3, quebrou os topos e puxou forte para baixo. Isso daqui é o POI, é uma zona de oferta que fica exatamente nessa região. Você pode marcar ela ali e puxá-la lá para frente, que o preço vai buscar essa região ali na frente. Vamos localizar outros cenários desses para vocês entenderem. Aqui é um desses, só que para compra. Aqui está mais expressivo o fundo. Ele fez 1, 2, 3, deixou o fundo, está até marcado o fundo aqui, tá vendo? Quebrou o fundo e puxou forte para cima. Nesse caso, é uma estrutura que criou o POI de compra. Está marcado aqui na região, ó, tá vendo? Lá na frente o preço pegou nessa região e entrou um interesse comprador forte como previsto, tá vendo? Nessa zona. E aí aqui atrás, mais embaixo, a gente tem exatamente uma possibilidade igualzinha a essa. Depois eu vou mostrar ali um trade que foi em cima dessa região, que foi muito interessante. Foi essa daqui, ó. O preço fez 1, 2, 3, quebrou os fundos e puxou forte para cima. A mesma coisa, vai criar aqui a zona de demanda nessa região. É uma zona de pressão de compra. Então a gente vai vendo isso acontecendo aqui, tem outra, só que de venda, olha só. Deixa eu tirar o volume profile ali de cima. O preço faz aqui 1, 2, opa, peraí que eu peguei o volume profile. A setinha, 1, 2, 3, quebra os topos e puxa forte para baixo. Cria onde está marcado ali já o POI, tá vendo? Aqui mesmo ele já validou, né? Puxa forte aqui mesmo ele já validou, na hora que ele quebra esse fundo nesse movimento de baixo, ele já valida a região toda ali. Aqui mesmo ele já testou e aqui mesmo ele já gerou uma venda. Porém aqui sem confirmação, sem nada. O que eu quero mostrar ali para vocês é essa região com uma baita confirmação que vai ficar ainda mais assertivo para você ter boas oportunidades e um belo operacional em cima disso. Então aqui a gente vê essa região lá em cima. Você vê que o preço foi se aproximando dela e começou a andar de lado. Então essa que é a questão. O mercado começa a andar de lado embaixo dessas regiões, e é extremamente comum ele fazer isso, ele vai criar uma estrutura, tá vendo? Sempre que você vê o mercado andando de lado embaixo de uma região como essa, ou então em cima dela, se for uma zona de demanda, né? Nesse caso a gente já viu que é uma zona de oferta. Então o mercado começou a andar de lado embaixo de uma região de oferta institucional como essa, um POI válido, criado por meio dessa estrutura que a gente acabou de visualizar em vermelho, que cria essa região, que é essa aqui marcada, você sabe que ele está com potencial de estar trazendo ali uma confirmação por meio de estrutura. E confirmação de zona de oferta e demanda por meio de estrutura é a melhor confirmação que você pode ter. Beleza? Então o mercado ele começa a andar de forma lateral. Essa andada de lado ela te dá uma informação importante, que é exatamente essa furada para baixo. Sempre que você vê umas furadinhas no nível de suporte,
em uma estrutura lateral você vai ver o nível de resistência e o nível de suporte, naturalmente, né? Parte superior da estrutura, parte inferior da estrutura. Sempre que o suporte está sendo furado com mais facilidade, igual a gente tem uma furadinha aqui, tá vendo? Isso daqui mostra que zonas de demanda, que é o suporte, não estão sendo tão respeitadas pelo preço. E a resistência? A resistência está nítida, a liquidez aqui, ó, porque em cima de uma resistência, que são topos nivelados, está cheio de liquidez. Embaixo de um nível de suporte, está cheio de liquidez. Então, quando o mercado começa a andar de lado, a gente sabe que a liquidez está sendo criada em cima e embaixo da lateralização e o mercado tende a fazer movimento de captura de liquidez. E as oportunidades mais verdadeiras, mais alinhadas, mais padronizadas e que vão gerar ali exatamente trades bem conclusivos, elas vêm a partir de capturas de liquidez. Isso é extremamente base no mercado. Todo profissional sempre vai atuar a favor de uma captura de liquidez vantajosa. Isso é extremamente vantajoso. Então, se você localiza a liquidez e espera por uma captura, você tem uma confirmação e um trade, uma oportunidade por si só muito vantajosa. Então aqui a gente sabe que em cima da resistência está cheio de liquidez. Se ele capturar essa liquidez, ele vai entrar num ponto de venda natural, porque quando o preço captura liquidez em cima de topos, remete à possibilidade de você vender se ele trouxer uma confirmação boa. Quando o preço captura liquidez abaixo de fundos, remete à possibilidade de você comprar se ele gerar uma oportunidade boa. Nesse contexto, a gente sabe que a zona de oferta é muito forte. A gente sabe que ele está andando de lado embaixo dessa zona de oferta. Então a gente está pensando em vendas aqui. E a liquidez de venda, que seria de topos, está bem intacta e bem nítida, com vários topinhos nivelados formando essa liquidez. Então o mercado indo ali em cima, capturando essa liquidez e pegando lá na zona de oferta. Olha só, ele ainda vai lá direito. Olha lá. Foi lá em cima na movimentação. Começa a querer trazer para nós a nossa confirmação. Olha aí, ó. Ele vai desenvolvendo esse movimento. Perfeito. Isso aqui é a nossa confirmação. O que é esse movimento? Choque de confirmação. Então o preço capturou a liquidez em cima da resistência e fez 1, 2, 3 e quebrou os fundos. Tá vendo? Essa quebra de fundo, quebrou esse fundo válido nesse movimento de baixa, é o choque de confirmação. Então isso daqui, marcado em vermelho, é um gatilho de entrada, que é o choque de confirmação. Ele só é válido se capturar a liquidez. Então ele está capturando a liquidez da estrutura lateral e ainda pegando numa zona institucional de oferta. Então essa dinâmica aqui de estrutura que cria liquidez com choque de confirmação capturando essa liquidez e ambos pegando aqui na zona de oferta institucional é uma dinâmica operacional para você colocar em prática nos seus trades que vai fazer total diferença. Vamos entender um pouco mais sobre ela porque tem alguns detalhes que são importantes. Então aqui a gente pode ver que esse choque de confirmação, ele por si só tem detalhes importantes. Então a gente vê que ele quebra esse fundo, né, igual a gente falou, quebra o pavio ali do fundo, que é melhor ainda, quebra a mínima do pavio do fundo, que foi onde eu marquei, por meio de fechamentos de candle, tá vendo? Que é o corpo do candle nesse movimento de baixa, fechando embaixo da mínima do pavio do fundo. Isso aqui é uma quebra de estrutura ainda mais vantajosa. Então ele realmente quebrou esse fundo por meio desse movimento de baixa. Então isso é importante. E ele fez isso por meio de um movimento de 1, 2, 3, tá vendo? Esse 1, 2, 3 que quebra o fundo é justamente uma confirmação para esse próprio choque aqui, para esse gatilho de entrada. Ele está melhor configurado por ter sido feito um movimento de 1, 2, 3 quebrando esse fundo. Tá? Chama BOS, né? Esse movimento de baixa, e a quebra de fundo chama choque. Então aqui a gente tem a junção de dois conceitos dentro do Smart Money Concept, que é exatamente o choque, que é a quebra de fundo, então aquele CHOCH, mais o BOS. Beleza? Mais o BOS, que seria esse 1, 2, 3, que é um pivô de baixa, tá vendo? Então a gente tem a junção dos dois, você tem ali uma quebra de estrutura muito mais potente, que é exatamente o que a gente está vendo aqui acontecendo, igual eu falei, limpando liquidez de uma estrutura nítida e pegando na zona de oferta. Então ele voltando aqui para o teste, você tem uma venda muito interessante para esse movimento. Isso aqui era algo que a gente estava de olho lá no time da Excelência Trade, olha só. Foi uma operação lá no meu Instagram, mostrei o resultado desse trade, inclusive, acontecendo, que foi ontem esse trade. Então, olha lá, ele fazendo a estrutura ali, lá no time da Excelência Trade, onde todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os mercados, a gente mapeia com antecedência, que é nosso ambiente de prática, né, que é exatamente aqui. Então, faz parte do treinamento de Excelência Trade, a gente tem nosso ambiente de prática, todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados 100% mapeados e todas as oportunidades desenhadas antes ali para te facilitar demais esse processo de desenvolvimento. Então, é só clicar e pegar o trade. Então, olha lá, a gente acabou de mapear essa possibilidade, a zona de oferta que eu acabei de falar com vocês, tá vendo? O preço criando essa estrutura ali nessa região, simples, vai criar a liquidez de resistência, capturou e fez o choque, muito simples. E aí o Maurício aqui lá do time ainda atualizou pra gente aqui na hora que estava desenvolvendo, olha só,
Olha lá, ele ainda atualizou o movimento natural ali, lá, criando a estrutura igual a gente tinha falado. Só fazer o choque ali em cima que a gente tem a venda, muito simples, enquanto foi desenvolvendo. E o pessoal veio conversando aqui da movimentação. De fato, ele vai ali, cria o cenário muito nítido, em cima do nosso desenho praticamente. E fica muito simples de você participar desse tipo de movimento. Então, naturalmente, a sua entrada vai vir no teste, tá? Então, você pode colocar sua ordem por aqui, stop em cima dos topos. Seu stop tem que ficar lá em cima, tá? Não tem outro lugar, tem que ficar lá em cima. E sua entrada vai vir no teste, que vai subir aqui. Normalmente, o preço vem buscar esse teste e é onde vai buscar a sua ordem. O mercado tem que andar no mínimo 3 vezes o seu risco. Significa que ele tem que andar 3 para 1 no mínimo, beleza? Então a gente vê esse movimento acontecendo, olha só, o preço vai lá, busca a ordem de fato, né? Vai gerando todo esse movimento lá para baixo, que é um movimento bem interessante, onde entra essa pressão de oferta e gera uma movimentação vantajosa. Então esse aqui é um trade bom. Esse aqui é um alinhamento de conceitos que vai fazer com que você entenda as movimentações com muito mais clareza e aproveite bons movimentos de preço. Aqui a gente tem um outro exemplo desse, só que na compra, e está bem interessante também os detalhes desse movimento. Presta bastante atenção, isso aqui vai te ajudar a elevar o seu nível no mercado. Porque isso aqui tem reuniões de conceitos que você focar nisso daqui, cara, você vai replicar os seus ganhos com extrema facilidade no mercado. Facilmente mesmo, beleza? Porque isso aqui é bem conclusivo e vai fazer com que você pegue só trade bem interessante. Então o mercado subindo, olha só, o que ele fez? 1, 2, 3. Validou o fundo, né? Quando ele renova o máximo, por meio desse movimento, ele valida o fundo. E ele quebrou o fundo agora, nesse movimento de baixa. E continua subindo. Isso aqui cria a zona de demanda. Onde que ela fica? Aqui embaixo. Ó. Zona de demanda nessa localização. O que ele está fazendo em cima dessa zona de demanda? A gente pode até puxar o volume profile nessa situação aqui, olha só. Aquela ferramenta que te auxilia muito a encontrar zonas de valor. Olha lá onde que ela dá. Mostrando que aqui é uma zona com muito volume concentrado, olha só. Então é um nível de preço realmente relevante, ainda tem essa configuração junto aqui no preço, então é uma zona muito interessante de demanda. E aí o preço está andando de lado, em cima da região de demanda, nesse caso porque a gente está visando para compra, né? Uma zona de demanda, o preço tende a andar em cima dela de lado e não embaixo dela, igual naquele outro cenário que era de venda, região de oferta. Aqui é a região de demanda. Então lá o mercado vem andando de lado, você pode marcar a parte superior da estrutura, lá em cima do topo. Primeiro fundo aqui é onde você marca a parte inferior da estrutura e aí localizou o suporte e a resistência. Olha como é que está ao contrário daquela estrutura, igualzinho para você ver como que é algo de fato realmente padronizado ali que o mercado vai te mostrando. Ó a furadinha lá em cima. Lembra que eu falei? Zonas de oferta nesse caso, que a resistência não está sendo respeitada pelo preço. Olha só o outro cenário que a gente acabou de ver. A furadinha para baixo. Olha só. Furadinha para baixo. Ou seja, isso aqui é um movimento institucional. Isso aqui detecta a ação institucional no gráfico. Então o mercado faz a furadinha para cima, mostrando esse interesse comprador. Olha o suporte intacto de liquidez. Perfeito, está cheio de liquidez embaixo. Quando o mercado fura suporte, visita a liquidez abaixo de fundos, remete à possibilidade de compra profissional. O profissional compra embaixo de níveis de suporte assim e você vê boas movimentações de alta normalmente. O mercado começa a andar de lado, ele finge que vai para um lado e vai para o outro. A gente vê essas coisas o tempo todo. Isso são capturas de liquidez. E a liquidez aqui embaixo está nítida. E tem uma zona de demanda vantajosa. E o preço está subindo em tendência. Então tem vários conceitos aqui que fazem total diferença. Sem contar que esse conceito aqui, o mercado acabou de capturar a liquidez embaixo desse fundo também. Aqui é a mesma coisa. O preço visita embaixo de fundo relevante como esse, expressivo, tá vendo? Olha a estrutura que o mercado fez. 1, 2, 3, tá vendo? É um grande fundo expressivo, cheio de liquidez embaixo. Visitou embaixo do fundo, entrou interesse comprador, lembra? Na hora que visita embaixo do fundo, o profissional compra. Então, entra muito interesse comprador, de demanda de qualidade, o preço vem subindo. Esse trade é a favor da captura de liquidez. Então, é muito vantajoso seguir esse tipo de movimento. É um baita movimento bom para você seguir. E aqui, por si só, tem conceitos vantajosos e tem uma reunião de conceitos e operacional bem construído. Então, o mercado tem que capturar a liquidez ali embaixo, né? Capturou a liquidez de baixo, pegou na zona de demanda. Agora ele precisa confirmar para nós. Ele dá uma beliscadinha ali para baixo, não tem problema, que a gente vai entrar só na confirmação de choque e aí entra o interesse comprador. Tá vendo? Entra o interesse comprador, você pode puxar aqui no tempo gráfico menor, inclusive. Ali eu estava nos 5 minutos, agora a gente jogou no 1 minuto aqui, para ficar bem refinado, time de entrada. O choque acabou vindo nesse tempo gráfico, igual você viu. Então, assim, pode ser em outros tempos gráficos, como pode ser nesses tempos gráficos. Pode ser tempo gráfico de 1 hora, pode ser tempo gráfico de 15 minutos, pode ser no micro mesmo, igual eu estou aqui agora nesse momento. Tanto faz. Isso aqui funciona exatamente igual em qualquer tempo gráfico, vai do seu gosto. Então, o mercado veio aqui, quebrou esse topo, com esse interesse comprador, é o choque de confirmação que a gente falou, aquele gatilho de entrada. Ó, 1, 2, 3, quebra os topos.
capturando liquidez, pegando a zona de demanda, perfeito. Só comprar aqui no teste para aproveitar o movimento lá para cima. Beleza? Esse aqui é um movimento bem vantajoso que a gente tem. Então, sua entrada vai vir aqui no teste, stop abaixo dos fundos, para aproveitar o movimento de preço lá para cima que o ativo vai estar desenvolvendo aqui para nós. Então, ó, o mercado vai lá, dá uma enroladinha e vai gerando todo esse movimento lá para cima que a gente vai visualizar. A gente pode até subir o tempo gráfico agora, né? O time de entrada já veio no micro, seu risco é micro já, ou seja, stop micro, retorno macro. Totalmente vantajoso. Então, trabalhar com macro e micro é algo muito importante também para você maximizar os seus ganhos no mercado. Então, a gente vê essa explosão lá para cima e um baita movimento de continuidade da captura de liquidez que já tinha ocorrido lá atrás, a partir desse operacional de POI com microestrutura alinhado aonde tem criação, captura de liquidez, captura de liquidez e pegando numa zona institucional relevante no gráfico. Isso aqui era algo que a gente estava de olho lá no time do Excelência Trade também com antecedência, desenhado ali a possibilidade, lá região de demanda, só ele criar essa estrutura em cima que você tem uma boa compra de continuidade. Vai criar o suporte, capturou, fez o choque, você tem um bom cenário. Nítido, criou a estrutura, suporte, capturou, choque nítido, só comprar e aproveitar o movimento de preço que se estende lá para cima e gera toda essa movimentação. Então aqui é um movimento muito bom também que você vê o preço desenvolvendo esse tipo de cenário. Claro que tem a possibilidade, por exemplo, de você entrar direto nessa zona de oferta e demanda dependendo do contexto que ela aparece. Por exemplo, essa compra aqui. Ó. Essa compra aqui que a gente teve nesse movimento, que foi bem interessante, que é exatamente aqui nesse ponto, stop abaixo dos fundos para aproveitar esse movimento lá para cima, é um cenário que dá para você entrar direto na região sem esperar essa microestrutura. Direto nessa região de POI. Lembra que essa região aqui, ó, o preço vem subindo, faz 1, 2, 3, quebra os fundos e continua subindo. É uma região importante. Olha a POC do volume profile já aqui em cima, que é essa região de linha vermelha desse volume lateral mostrando que é uma zona de muito volume concentrado. Então assim, você tem uma confluência legal. E por que aqui dá para entrar direto? Poderia ter feito a estrutura também, seria uma boa. Seria ainda mais confirmado, encaixaria esse operacional que eu estou falando com vocês. Mas aqui dá para entrar direto na região sem microestrutura por conta de um movimento parecido até com aquele outro que a gente acabou de ver ali. O mercado acaba de vir de uma captura de liquidez muito forte, olha só. Olha só, você vai tirando o zoom do gráfico para ter uma noção de contexto. Você vê que aqui a gente tem um nível de suporte já muito grande, do tempo gráfico maior, tá vendo? Lá do 15 minutos esse nível de suporte, está bem estruturado e desenvolvido, está cheio de liquidez embaixo. Embaixo temos aqui uma zona de demanda que a gente pode puxar ali no tempo gráfico de 5 ou de 15 minutos para a gente localizar ela. Olha só. Olha lá, no próprio 5 minutos a gente consegue ver essa zona de demanda. Essa daqui é um sell to buy. O preço vem subindo e faz essa puxada repentina para baixo, tá vendo? E depois continua subindo. Isso aqui cria uma zona de demanda que é o sell to buy. Então, uma zona relevante, tem a POC ali do volume profile também, a linha vermelha, tá vendo? É uma zona vantajosa de demanda. Então, o mercado ele acabou de capturar a liquidez embaixo desse nível de suporte relevante, pegou numa zona de demanda relevante e está subindo a favor desse direcional. E nesse contexto, ele gera esse POI que a gente viu ali agora, que eu posso refinar lá no tempo gráfico pequeno, que foi esse movimento aqui que a gente acabou de falar. Olha lá, ele está vindo da continuidade dessa movimentação que eu acabei de falar, captura de liquidez, pega na zona de demanda e ele está subindo, subindo, subindo. Aqui ele já gera um POI desse, ó, sem estrutura, sem nada. Por quê? Porque esse contexto é bom para isso. Está engatando na captura de liquidez e faz todo sentido. Então o mercado vem, ó, 1, 2, 3, quebra os fundos e continua na movimentação. Eu coloquei um vídeo para vocês anterior a esse, onde eu explico sobre como você pega trade de continuidade em uma captura de liquidez. Dá uma olhada depois, porque sem dúvidas explicando um pouco sobre isso daqui, por exemplo. Então o mercado vai desenvolvendo esse cenário, valida aqui a região de POI, ó, na hora que ele cria essa estrutura em vermelho que eu marquei, valida o POI, aqui onde está circulado você tem uma compra, stop abaixo para aproveitar esse movimento que se estende. Depois, aquele movimento que a gente estava falando aqui, também vai nessa continuidade da captura de liquidez lá de trás do tempo gráfico maior. Então, aqui tem um POI, você vai ter a zona de compra, o preço pega nessa região, você tem uma compra de continuidade. Então, o mercado ele vai desenvolvendo esse tipo de cenário e vai ficando muito previsível a possibilidade de você estar entrando direto na região sem necessariamente ter ali a microestrutura. Porém, se você priorizar sempre por essa microestrutura na região, que foi esse cenário que a gente acabou de ver aqui, você vai ter um contexto muito mais elaborado. Aqui a gente tem uma outra configuração muito boa também que acabou de acontecer aqui de compra, que é um cenário exatamente desse. Porém, nesse caso,
o preço não conseguiu pegar na zona de demanda, tá vendo? Ela tá aqui, a zona de demanda, normal, aquela lá mesmo, que a gente viu nos outros, né? Essas puxadas repentinas para baixo, vai criar uma zona de demanda, porém aqui o preço não aguentou chegar ali. Por que ele não aguentou tocar nessa região? Pelo fato de que essa estrutura lateral, ela está com uma pressão de demanda muito exagerada. Lembra que quando o preço fica furando a resistência, mostra a pressão de demanda? Aqui ele está furando muito, né? Os outros lá era uma furadinha ou outra que a gente via e já mostrava pressão de demanda porque ele estava furando e o suporte estava muito intacto. Aqui o suporte está extremamente intacto, a liquidez embaixo está ótima, mas a estrutura lá em cima, olha só, está furando 1, 2, 3, 4, 5, sabe, 6 vezes, enfim, furando repetidas vezes aqui também, querendo ou não, tinha furado também, para depois ele ir lá capturar a liquidez. Então assim, ele furou repetidas vezes mostrando que zonas de oferta, elas literalmente não estão sendo nem vistas pelo preço. Zonas de oferta não estão sendo vistas pelo preço. Só tem demanda de qualidade no mercado. Nesses níveis de preço, não tem pressão de oferta e tem muita pressão de demanda. É isso que a gente vê nesses movimentos laterais quando eles estão desse jeito. Ou seja, vai dar direcional de alta, vai ter tendência de alta a partir disso, com certeza. E quando o mercado consegue visitar embaixo desses fundos, ele entra num ponto comprador extremamente forte. Às vezes, quando está muito evidente assim, a pressão de demanda, o preço nem consegue vir aqui embaixo. Ele não consegue nem capturar a liquidez. Ele costuma fazer captura de liquidez interna, sabe? Ele fura alguns fundos aqui dentro mesmo da estrutura e já desenvolve direto por conta dessa pressão de demanda e pelo fato do mercado já estar pronto para ir embora e desenvolver o movimento sem precisar de captura de liquidez, sem precisar de manipulação, sem precisar de fingir que vai para baixo para ir para cima. Às vezes ele já engata direto e vai embora. Só que nesse caso ele conseguiu vir. Conseguiu visitar aqui embaixo do nível de suporte, que é embaixo desses fundos nivelados, nesse movimento de baixa. E traz a confirmação para nós. Mas por conta dessa pressão exagerada de compra, ele não consegue nem encostar na zona de demanda. Tá vendo? Ele já faz a confirmação um pouquinho antes de encostar na região. Não tem problema. Claro que se ele tivesse encostado fica muito mais saudável, né? Você priorizar sempre para pegar o trade quando ele encosta, vai ser mais tranquilo, vai ser mais saudável. Mas nesse caso está muito saudável que essa confirmação, um gráfico de 5 minutos, a pressão de compra está muito evidente, esse ativo está em tendência de alta gigantesca, tá vendo? Então essa compra vai a favor dessa tendência de alta nítida, incontestável, né? Tendência de alta. Você não precisa nem ter dúvida de qual que é a tendência do mercado, está totalmente em alta. Então assim, é uma compra muito simples, né? Só para seguir essa tendência, então não tem problema ele não encostar ali na região de demanda nesse caso, mas é por conta do contexto, principalmente por conta dessa alta absurda e por conta dessa pressão de demanda exagerada também que estava apresentando aqui na estrutura lateral que ele estava desenvolvendo. Então no próprio 5 minutos ele faz lá, quebra o topo com movimento de alta de interesse, depois de limpar a liquidez da região, beleza? E aí a gente sabe que ele desenvolvendo aqui esse movimento, ó, 1, 2, 3, quebrou os topos com interesse e voltou para testar. É o choque de confirmação. Você tem uma compra ali para aproveitar esse movimento que se estende lá para cima. Essa é uma compra previsível. E a gente também mapeou isso aqui com antecedência lá no time, detalhado, isso que foi agora há pouco. Olha lá, o preço indo ali na região. O ideal seria ele encostar na região, mas igual eu falei, eu sempre falo isso com o time ali. Se não encostar por pouquinho e fizer tudo certinho, ainda mais com dessa pressão de demanda gigante, não tem problema. Mas se encostasse ficaria melhor, mas sem problema nenhum. Isso aqui é algo que eu sempre comento, inclusive aqui nos vídeos também. Eu sempre mostro, inclusive, algumas oportunidades que acontece isso e sempre tem ali bem explicado. Então isso pode acontecer de fato. E aí ele quebra esse topo com interesse comprador. Só comprar onde está circulado, aproveitar esse movimento expressivo que se estende e vai embora lá para cima, gerando essa grande movimentação. Até aqui, né, nesses topos de liquidez, aqui, já são bons alvos. Até aqui, até lá em cima, já são bons alvos. O preço já está andando 11 vezes o seu risco. Se você arrisca R$100 aqui, por exemplo, você faz R$1.100, por exemplo, num movimento como esse. Ou seja, extremamente vantajoso. Vai muito mais lá para cima, estou no gráfico de 5 minutos, inclusive, então um baita movimento. Então pega esses pontos e começa a colocar isso em prática. O que vai virar uma chave muito grande do seu desenvolvimento? Se você focar só nisso aqui e pegar trade desse jeito, você vai para outro patamar e começa a ter lucratividade e, cara, alta rentabilidade com o mercado agora. Agora, normalmente o trader ele vai pegar isso aqui, vai tentar fazer isso mais ou menos, vai ficar fazendo de um monte de outro jeito diferente, e aí embanana toda a estatística do mercado, porque o mercado é feito de estatística. Agora, se você seguir isso aqui sistematicamente, você vai crescer no mercado demais e vai cada vez executar e enxergar, perceber isso aqui cada vez melhor
e vai estar implementando ainda mais a sua tomada de decisão, beleza? Pessoal, contem comigo, qualquer dúvida que tiver pode estar sempre me chamando, entra no nosso grupo do Telegram, porque a gente tem um grupo gratuito que está aqui no comentário fixado, que está lotado de conteúdo bacana, estou sempre mandando lá toda semana vários vídeos exclusivos, vários detalhes dessas técnicas bem interessantes e com operacionais bem bacanas para vocês estarem seguindo e pegando o jeito desses movimentos, beleza? Vamos junto, pessoal! Fui! Valeu!